Por que Paulo e Silas foram presos, né, irmão? Qual é a acusação dele? Qual é o problema deles? Só porque expulsou o demônio daquela moça. E todas as vezes que nós estamos fazendo obra de Deus, irmão, nós vamos sofrer resistência, vamos sofrer algum tipo de problema, porque estamos fazendo obra de Deus. Não tem como, sabe, no meio de fazer obra de Deus, sempre vai surgir as dificuldades, os problemas. O inimigo não vai ficar de braço cruzado, essa é a verdade. Ele sempre vai querer revidar. E uma coisa que me chama a atenção aqui também é Paulo, né? Ele não deixava muito barato, não. Não, me prenderam aqui na presença de todo mundo, eles têm que vir me tirar nós aqui daqui também. Não vai ficar assim, humilhado, né? Então, Paulo tinha esse posicionamento. Observa que lá atrás, ele não quis mais ir com Marcos, porque Marcos tinha abandonado ele em uma viagem. E quando Barnabé fala, vamos levar Marcos junto, ele falou, não, ele abandonou nós, não vamos levar ele agora não. Ele tinha um posicionamento muito forte. E aqui eles falam, eles prenderam nós, açoitaram nós publicamente, bateram nesse de vara, irmão. É vara, o negócio foi forte. E agora só manda embora e tchau? Não, vem aqui eles mesmos para falar com a gente. E aí ele se posiciona, e ele é liberado, vai na casa, né? Faz o batismo daquele carcereiro com toda a sua família. Depois que ele é liberado, ele vai para a casa de Lídia, é confortado, e ali ele começa a sua viagem missionária, e Deus vai abençoando ele de uma forma poderosa. Amém? Então, queridos, obra de Deus é assim, não é, missionário João? O homem de Deus, como Paulo, tem que se posicionar mesmo. Esse negócio aí, bate em mim, machuca, tudo, depois está tudo bem. Não, posição. Tem que se retratar. Retratar. Então, queridos, mas vale a pena, né? Sofrer por amor, por a obra, pelo evangelho, pela salvação das pessoas. Nós estamos aqui para isso. Amém? Paz do Senhor, bom dia. Paulo e Silas eram romanos, e se eles tivessem citado isso, eles não teriam sofrido o castigo que sofreram. Então, mesmo eles estando com a razão ao favor deles, eles se sacrificaram em favor da obra. Se eles não tivessem feito esse sacrifício, a família do carcereiro e o carcereiro não teriam sido salvos. E a Bíblia diz que as portas da prisão não se abriram só para Paulo e Silas, se abriram para todos. Então, houve uma libertação geral ali. De uma prisão se tornou uma igreja por causa do sacrifício, né? Então, muitas vezes a gente não entende o sacrifício que nós estamos passando e temos o direito de não passar por aquele sacrifício, mas precisamos entender que muitas vezes aquilo ali é que Deus está nos conduzindo para algo grande. E você acredita que os presos foram salvos? Eu acredito que foram salvos, porque a Bíblia diz que eles estavam escutando, e não tem como ver um milagre daquele e fingir que não aconteceu nada, né? Então foi uma obra completa ali, por causa do sacrifício deles. Não foi só o carcereiro, né? Foi todo o cárcere inteiro ali que foi salvo. Missionário Hamilton, também está vendo aqui, Paulo e Silas, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo castigado, punido, eles não deixaram de louvar e de orar. Nós sabemos muito bem o poder da oração e do louvor. E eles, ao invés de murmurar, de reclamar, de lastimar, como muitos fazem hoje, eles preferiram manter o louvor e a oração na presença de Deus. Então, isso é muito importante para nós, um exemplo para nós, o cuidado que nós devemos tomar. Porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Dá graças a Deus quando o endemoniado está sendo libertado, o paralítico se levanta, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve, é uma coisa. Mas debaixo de vara, debaixo de pancada, é outra coisa. Então, que Deus nos ajude
nos momentos das lutas, das provações, e nós não venhamos perder o nosso foco na pessoa do Senhor Jesus. Esse texto ele é um texto muito forte, né? Fala que teve um terremoto, que foi tudo abalado lá, mas ninguém foi embora, né? É diferente da libertação de Pedro da prisão, que o anjo pegou ele, né, sem barulho nenhum, e colocou ele do lado de fora. Então, Deus ele tem maneiras diferentes, né, de agir, de trabalhar. E, nos dois casos, eles estavam presos. E aí, então, depois, né, depois de tudo isso, é que eles foram, no outro, pelo que a gente entende aqui, parece que no outro dia ainda, é que eles foram libertados. Então, assim, eu acho que um temor tão grande, né, tomou conta daquele povo, que eles não tiveram nem ação para sair, porque a tendência é alguém que está preso, quando vê a prisão aberta, vai embora, não é verdade? A gente vê casos de fuga de presos e tudo. Então, imagina numa situação dessa, alguém ia ficar esperando, né? Ninguém ia ficar ali parado esperando. Não, é alguma coisa assim bem... exatamente. Então, assim, o Deus ali ele tinha um plano para todos aqueles lá, né? Não era só para o carcereiro, né? Lá quando Pedro estava preso, com certeza tinha outros presos lá também, mas os outros não foram alcançados. Mas naquele momento ali foram alcançados. E uma coisa também que me chama a atenção é que eles estavam louvando a Deus, né? Apesar de tudo isso. Que eu acho que é o mais difícil, é isso, né? É você permanecer louvando a Deus mesmo diante da situação difícil, né? Eu acho que esse é o que chama mais atenção nesse texto, é que eles estavam cantando e orando, né? Cantando e louvando a Deus. E aí foi onde Deus manifestou a glória. Na hora da luta, irmão, da prova, cante, adore. Eu lembro uma vez, eu estava em Tucuruí, a segunda igreja. Eu abri uma igreja perto de Xinguara ali, e depois me transferiram para Tucuruí, uma convenção que teve em Xinguara, e fala, quem que vai para Tucuruí? Ninguém leva. Eu só tinha uma sala, nós estávamos na sala de aula da escola, 50 pastores, obreiros, e estava tudo olhando assim, quando Maurílio Silva perguntou, quem tem coragem, disposição, disponibilidade para ir para Tucuruí, eles fizeram assim. E eu mantive a cabeça em pé e falei, eu vou. Os caras falaram, você está louco? Eu falei, não, eu quero fazer a obra de Deus. Enfim, fomos para lá. Foi o momento da nossa primeira peregrinação e prova, onde tivemos que cortar um ovo em 4 para a gente poder comer com arroz, com as crianças, para sobreviver, mas sempre glorificando a Deus, adorando a Deus. Dormíamos sem o leite das crianças para outro dia, e a mulher falava assim, só tem água no pote. Eu falei, Deus vai prover. No outro dia tinha um envelope lá debaixo da porta, com dinheiro para comprar o leite e comprar a carne. Deus supria, no limite do limite. Fome ninguém passa. E o dia que faltar alimento para o crente, ele entra em jejum, pronto, não passa fome. Não, entra em jejum, não passa mais fome, está em jejum. Não tem o que comer, eu estou jejuando. Amém, irmão? Então é isso. Vamos glorificar a Deus na hora da bonança, mas também na hora da luta, da dificuldade, em nome de Jesus. Foi local, não é? Aquele momento, foi para aquele local ali, né? Aquele território. E é assim que Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer um terremoto aqui, ó. Perto da meia-noite, é nessa virada do ano. Aleluia. Hoje, quando surge uma dificuldade na igreja, é o sistema de um vendaval. As pessoas, muitos não ficam, fogem, com medo de ser levado pelo vendaval, e é levado. Você procura, não acha ele mais. O que é que foi? Não dá mais, e tal, isso, porque não tem estrutura para aguentar o tranco que surge no dia a dia. A igreja jovem de hoje precisa ouvir pessoas que já passaram. Precisa o quê? Conhecer a história da nossa igreja. Eles conheciam a história da igreja primitiva. Eles eram uma igreja primitiva. Nós conhecemos a história da Casa da... Aliás, nem todos nós conhecemos.
Mas nós temos um livro que conta a história da Casa da Bênção e do seu pastor, a pastora fundadora. Nós devemos voltar a isso aí, porque isso dá base para nós. Quando nós percebemos que o nosso líder maior foi para a cadeia, foi humilhado, isso nos dá estrutura para aguentar, se nós passarmos por esse caso também. O nosso mal, não vou dizer que eu não sou mais jovem, mas o nosso mal como jovem é que não queremos mais voltar lá atrás para ver a raiz da nossa igreja e seguir para frente. Até ontem é uma história, de hoje para frente nós fazemos a história. Então esse terremoto às vezes faz bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém, gente?